Já estamos já ao vivo aí, boa noite. Chegando Boa para mais noite. uma live. Boa noite, Tereza. Boa noite, Esmeralda. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aí. Isso. A gente Todos. pedir já o pessoal para ir compartilhando, né? Para a gente dar o início já aqui. Vamos tentar fazer aí uma live aí bem com bastante informação, né? Porque são temas que têm muita opinião e pouca informação muitas vezes, né? Vamos levar aí para os nossos ouvintes aí, né, Tereza? Muita informação aí para os nossos ouvintes aí na live. É importante, né? Fazer esse debate junto das pessoas que agora estão em campanha, já conversando com a sociedade sobre esses temas. Tereza, você não acha interessante você falar um pouco aí da sua história lá nos Correios, no sindicato? Como é que você conheceu a Maciote Advogados Associados? Seria interessante aí para os nossos ouvintes, o pessoal que está vendo a gente aí nessa live, conhecer um pouco aí da sua história, da nossa história aí. O que você acha? Então, o pessoal está chegando aqui. Só um instantinho aqui. Compartilhando aí. Aí eu peço para vocês fazerem o mesmo, né? Para compartilhar para o pessoal ver aí que chegando. Tiniel, onde é que eu compartilho aqui no meu Facebook? Houve um... Eu compartilho. Doutor Esmeraldo? O som agora voltou. Na verdade... Oi? É importante a gente estar colocando a relação com os Correios, né? Eu entrei nos Correios em 78, me aposentei pelos Correios. Em 1985, nós participamos da primeira greve no enfrentamento às condições de trabalho, né? Nós participamos, eu fui dirigente sindical por diversos períodos, né? 15 anos à frente do sindicato, com vários companheiros e companheiras, lutando por melhores condições de trabalho, de saúde. E foi aí que eu convivi com a política. Fui para a política também, para o Partido dos Trabalhadores, porque a gente entende que não dá para você fazer política, enfrentamento à luta de classe, sem um partido político. Você tem que estar interligado com uma relação política, porque você não faz nada sozinha, né? E aí faz parte também da nossa história o escritório de vocês, a família Ramaciotti, né? Nós convivemos um grande período com o doutor Eustáquio. Infelizmente, ele não está mais aqui no nosso meio, mas deixou seu legado. Agora você continua esse trabalho, né? Tem todo um trabalho junto aos trabalhadores dos Correios. Você foi diretora lá do sindicato também, que período, Tereza? Você lembra o período que você foi diretora lá do sindicato? De que ano a que ano? O primeiro mandato foi logo após a Constituição. Começou no final de 88 para 89, quando nós pudemos nos organizar através do sindicato, porque até então os trabalhadores dos Correios não podiam se organizar através do sindicato. Mas nós já estávamos na luta por melhorias das condições de trabalho. Então, foi de 88 até 2002, nós estivemos à frente do sindicato. Então, muita história, muita luta, muito enfrentamento no governo de FHC,
era muito difícil os enfrentamentos. E já depois, no governo Lula, a categoria teve vários avanços, conquistas, né? E aí eu fui para outro desafio. Você lembra quando a Ramaciotti foi contratada lá pelo sindicato lá para defender a categoria dos trabalhadores do Correio? Em 1991, se eu não me engano, e foi aonde vocês colocaram o escritório à disposição, que a gente nem dinheiro tinha para pagar ainda. Estávamos organizando e vocês se colocaram à frente do sindicato como para advogados trabalhistas, né? Eu me lembro bem que a gente ia para o escritório, até ajudava a digitar as ações, né? Então, foi uma história, uma linda história. Nossa, o trabalho de vocês foi assim, fantástico. Aí, quando nós pudemos organizar, começar... mas a gente pagava tão pouco o escritório, mas prestava um serviço fantástico, né, para a gente. Nossa, bacana. Deu um alicerce muito grande à luta. Também o sindicato tem que ter um alicerce jurídico, né? Porque nada é sozinho. Faz a parte, a política, a área jurídica, que foi muito excelente para nós, muito bem assessorado nós fomos, e a gente só tem que agradecer todo o trabalho. Mas aí nós vamos dar início, né, à nossa live, que eu acho que é importante essa história, né? Eu falo que dá para escrever um livro, essa história, toda a relação jurídica, política do sindicato, o que nós fizemos, o que nós construímos durante 10, 12 anos à frente do sindicato. E aí nós vamos dar início à nossa live, hoje já tem, porque nossos ouvintes estão chegando aí, quero cumprimentar todos que estão nos ouvindo, vendo, para esse tema. Eu já estou em campanha nas ruas, tratando dessas questões, porque eu acho que não dá para a gente não debater esses pontos das privatizações, da reforma administrativa, da estabilidade no emprego, do concurso público e os enfrentamentos que os trabalhadores vão ter que fazer. E a própria sociedade também, porque a gente sabe que isso tudo vai afetar diretamente a sociedade e os trabalhadores. Então, nós estamos aqui com o doutor Esmeraldo, que vai tratar um pouco desse assunto sobre os Correios, a importância dos Correios, a dimensão que os Correios têm nesse país, toda a sua logística, todo o trabalho que é feito diariamente por mais de 100 mil trabalhadores, e são trabalhadores comprometidos com essa empresa. E a sociedade que também tem uma relação com os Correios. É uma empresa secular, né? Uma empresa que tem história. Destruir uma empresa dessa é destruir a própria história do país, né? Que faz parte. Então, nós convidamos aí, estamos recebendo o doutor Esmeraldo, advogado trabalhista, conforme eu já mencionei anteriormente, para falar um pouco sobre os Correios e o que nós vamos fazer, qual é o enfrentamento que nós vamos construir, mais uma vez, porque isso, a privatização já é uma pressão que nós já sofremos mais de 20 anos, mas agora esse governo ele vem fazendo um ataque direto, num momento tão delicado que nós estamos passando, pandemia, a insegurança que nós estamos tendo, a questão da saúde, conforme até o Lula colocou muito bem isso, você sai de casa e não sabe como que volta, né? E quanta preocupação desses trabalhadores e o que está afetando o trabalhador diariamente, a situação psicológica, emocional, o trabalhador sai de casa tão cedo para ir para o trabalho, o retorno dele, tudo isso que vai envolvendo. Então, é um debate importante. Queremos falar um pouco para a sociedade, quem está nos vendo e ouvindo. Pedimos que a pessoa também fale no chat, dê sua opinião, porque nós vamos levantar questionamentos, né, doutor Esmeraldo? Claro, sim. Mas a sociedade faz parte desse debate. E é isso que nós vamos conversar um pouco aqui, e vou passar a palavra agora para você. A nossa campanha está na rua para isso também. Diariamente nós estamos falando isso com a sociedade. E, além disso, desse sistema aqui, tem um outro muito mais grave quando o governo vai atacar o SUS, Sistema Único de Saúde. Também estamos conversando com a sociedade. Mas nós precisamos
que isso seja uma articulação muito maior para enfrentar esses ataques. Que o governo, no seu plano, nos seus planos privatistas, né, ele vem diretamente atacando a sociedade e os trabalhadores. Então, vou passar a palavra para você estar explanando aí sobre os Correios, e depois nós vamos fazer uma conversa, vamos ouvir a opinião da sociedade, dos trabalhadores, do Espírito Santo, do Brasil, do município, importantíssimo. Se você está com a palavra, também nós estamos aqui, antes de passar com o Tiniel, dando uma contribuição técnica, e também depois ele vai fazer as considerações. E o Tiniel Barcelos é um militante do Economia Solidária. Passo a palavra para você agora, doutor Esmeraldo, para a gente te ouvir. Boa Beleza, tarde. então obrigado aí pelas suas palavras, né, pela apresentação. É importante você fazer esse registro aí da nossa história, aí, da nossa atuação, né, da Ramaciotti, aí, junto ao trabalho aí em defesa aí dos trabalhadores do Correio. É uma história que vem de longe, aí, que nós desenvolvemos esse trabalho até hoje. Aí, né? Então, eu sou Esmeraldo Ramaciotti, advogado trabalhista, e atuo também em defesa dos trabalhadores do Correio. Então, falar de privatização, Tereza, e nossos ouvintes aí, né, telespectadores aí do Facebook, primeiro, ver a questão, depende do Bolsonaro, a caneta do Bolsonaro que vai decidir se vai ser privatizado ou não os Correios, como é que funciona isso. Então, a primeira coisa importante aí é colocar a questão da matéria constitucional, né? É uma discussão que já vem de longe, né? Já tem tempo aí no próprio Supremo Tribunal Federal, se depende de lei, se depende de emenda constitucional, e é uma decisão que pode mudar, mas de momento, né, tá aí o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que depende de emenda constitucional, né? Então, ou seja, a privatização do Correio depende de emenda constitucional, porque no artigo 21, inciso 10 da Constituição Federal, está lá que compete à União, né, o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. Então, Tereza, esse aí é o primeiro ponto aí da questão da análise jurídica. Nós sabemos, né, nessa atual conjuntura em que a consciência popular não está muito desenvolvida, né, ou seja, tivemos aí uma campanha muito aguda aí, de uma onda reacionária e conservadora. Nós sabemos que isso aí, de depender do Congresso Nacional, não ser assim um impedimento, né? Porque eles já conseguiram a reforma trabalhista, já conseguiram a reforma da Previdência, então isso aí acaba não sendo um impedimento para a privatização dos Correios. Mas é importante focar nesse ponto. Depende de uma emenda constitucional para que o Correio seja privatizado, porque tem o artigo 21, inciso 10, que fala expressamente que compete à União manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. Bom, então, feita aí essa primeira introdução acerca aí dessa matéria, nós podemos agora tratar um pouco de umas noções básicas da questão da administração pública, né? Que ela pode ser direta e indireta, ou também é chamada de centralizada e descentralizada. A administração pública direta é formada pela União, Estados e município e por todos os órgãos dessa unidade da federação, né? Ou seja, os ministérios, por exemplo, da União, os ministérios, as secretarias, a própria Receita Federal, né, nos estados, nos outros entes da federação, também como os municípios, também tem diversos órgãos que também pertencem à administração pública direta, apesar de não terem autonomia, né, não terem personalidade jurídica própria. Então, isso integra a administração direta. A administração pública é também formada pela chamada administração pública indireta, né, que ela é formada pelos demais entes com personalidade jurídica própria, como as autarquias, as fundações públicas,
as empresas públicas e as sociedades de economia mista, né? Isso aí forma a chamada administração indireta ou descentralizada. A administração pública indireta abrange tanto as pessoas de direito público, como as autarquias e a maioria das fundações públicas, como pessoas jurídicas, como também, né, além dessas pessoas jurídicas de direito público, você tem as pessoas jurídicas de direito privado, né, como as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que se equiparam, né, para efeitos trabalhistas e fiscais às empresas privadas. Uma empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado criado por lei, constituída por capital exclusivamente público e pode possuir qualquer modalidade empresarial admitida em direito. Já as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado e também criadas por lei, constituída por capital público e privado, e devem ser organizadas sob a forma de sociedade anônima, onde as ações com direito a voto pertençam, na sua maioria, à União ou à entidade de sua administração indireta. Os Correios são uma sociedade de empresa pública nacional, é uma empresa pública. E a sua privatização significa que esse ativo deixará de ser público e passará a ser privado. Então, isso é uma decorrência da privatização. Toda privatização, um ativo que é público passa a pertencer à iniciativa privada, ou seja, alguém vai comprar aquilo e vai ser dono daquilo. Pode ser uma única pessoa, pode ser um grupo de acionistas, né? Enfim, alguém vai pagar o valor ali, vai adquirir aquele patrimônio que é público, né? Aquele ativo que é público e vai passar a pertencer a alguém, a alguma família, né? Então, aí de cara, né, você vê que a privatização aumenta a concentração de renda e poder, né? Então, toda privatização aumenta a concentração de renda numa sociedade e poder, né? Apenas, né, aumentar a concentração e poder, evitando, né, que o setor público tenha alguma possibilidade de transformação social, né? Já que não tem qualquer influência sobre os setores lucrativos e estratégicos na sociedade. Então, uma sociedade que ela está totalmente privatizada, suas riquezas, ela não tem nenhuma capacidade de transformação pela via institucional, né? Vamos ressalvar isso. Ela teria possibilidade de transformação pela via, vamos dizer assim, revolucionária, mas a via institucional não, né? Então, aumenta também o aumento das taxas de lucro para os capitalistas, que você pode botar entre parênteses aí os bilionários, né? Ela aumenta a concentração de renda e poder, né, evitando aí que o setor público tenha a possibilidade não apenas de transformação social, como também aumenta, né, a taxa de lucro, né? Então, aí nessa época de neoliberalismo, você tem o que? O aumento das taxas de lucro através das privatizações. Então, essa é uma das vertentes aí do neoliberalismo para aumentar a taxa de lucro do capital. Desde a crise de 2008, o capital vem perdendo aí as suas taxas de lucro, e um dos mecanismos de aumento da taxa de lucro aí do capital é as privatizações. Então, é isso que para isso que foi dado o golpe aí, para que esse patrimônio público seja privatizado e essa riqueza seja entregue até grupos estrangeiros. Então, assim, eu separei aí, acompanhei a discussão da internet, 5 pontos a favor e 5 pontos contra a privatização dos Correios. Vamos começar para os pontos a favor dos Correios, se eles estão corretos ou errados. Bom, o primeiro item para você ser contra a privatização dos Correios, porque o Correio dá lucro. Então, não justifica uma empresa pública, um patrimônio público que dê lucro ser privatizado. Eu acho que o único argumento que poderia justificar a privatização de uma empresa pública é ela dar prejuízo, né? Desde que seja um prejuízo em função de uma má administração, de uma má gestão, e não um prejuízo voluntário, uma ineficiência em função da sabotagem dos gestores públicos. Aí não. Aí você tem que responsabilizar esses agentes públicos que estão ali sabotando aquele serviço público.
Mas se comprovadamente a gestão é ineficiente, dá prejuízo, você teria um forte argumento aí para privatizar. Mas não é o caso dos Correios. Em 2018, ele deu 161 milhões de lucro líquido, tirado todas as despesas. Né? 2019, ele deu 102 milhões de lucro líquido, também tirado todas as despesas. 2020, ele deve ter um aumento aí na base de 30%, em razão da pandemia, porque houve um aumento das compras, né, online, nas compras por internet, com a entrega de encomenda pelos Correios. Né? Então, assim, se é uma empresa que dá lucro, pertence ao patrimônio público, por que vai privatizar? Então, claramente, aí, né, você tem aí um interesse de aumentar, como eu falei antes, o lucro, né, do capital. Né? Porque esse lucro, ao invés de estar sendo revertido em benefício aí de investimentos do próprio Correio e atendendo o interesse público, ele vai para o bolso daquele que comprar os Correios. Né? Então, é isso aí, funciona assim, dessa forma. O segundo ponto é que o Correio não tem um monopólio. Né? Quando se fala em monopólio do Correio, você tem que diferenciar as atividades básicas do Correio. Tem muitas outras coisas que nós vamos estar falando aqui, mas o monopólio do Correio é apenas em relação ao serviço postal, na entrega de cartas. O filé mignon, né, que é a entrega de encomendas, essa já foi privatizada há muito tempo. Né? Essa aí, existe uma série de empresas, vamos estar falando isso aqui, que realizam fazem esse trabalho de entrega de cartas. Né? Então, assim, e esse trabalho de encomendas, esse trabalho de entrega de cartas, ele é, historicamente, assim, deficitário, né? No mundo todo. E você tem ali operações muito importantes, referente a contas, faturas, cartões de crédito, dados muito importantes, que é melhor que seja feito por uma empresa pública. Uma empresa privada poderia querer ter acesso a essas informações para formar um banco de dados e vender isso como uma base de dados. Sabe, ó, aquele CPF, aquela pessoa usa o cartão de crédito tal, enfim, tem as contas, tem esse tipo de conta, tem esse tipo de poder aquisitivo. Então, assim, são muitas informações que passam ali pelos Correios que não justifica aquilo ser privatizado. Então, não existe monopólio de encomendas. O mercado é aberto para outras empresas privadas que também realizam os serviços de encomenda. Poderíamos falar aqui da FedEx Express, que é uma das gigantes do transporte aéreo mundial. Então, esse filé mignon já foi destinado para a iniciativa privada. Você tem outras, né, como Mandae, Loge, entre outras empresas que já fazem esse transporte das encomendas. Isso aí não é monopólio, tá? Então, como eu volto a dizer, o monopólio dos Correios é apenas em relação à entrega de cartas, serviço postal propriamente dito, como nós falamos lá no início, que é o artigo 21, é o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. Bom, o terceiro argumento para ser contra a privatização dos Correios é em relação às cidades pequenas, que dão prejuízo. As empresas privadas não vão querer trabalhar nas cidades pequenas. Isso vai acontecer certamente. Isso aconteceu em todos os lugares que o Correio foi privatizado. As empresas privadas não vão querer trabalhar nas cidades pequenas, porque não dá lucro. Empresa privada não trabalha onde não dá lucro. Ao contrário, elas dão prejuízo, como ocorre hoje. O lucro obtido em relação às encomendas das cidades maiores, dos grandes centros, acaba compensando esse prejuízo das cidades menores. Por isso que o Correio acaba dando lucro. Mas as empresas privadas não vão querer reduzir a sua margem de lucro, muito pelo contrário. Né? Então, essas cidades pequenas certamente não vão ficar, né? Não vão ter mais esse serviço de entrega. Ou seja, ou vai encarecer muito o preço, ou vai demorar ainda mais. Hoje, por exemplo, eu citei, né, essas empresas aí da iniciativa privada, elas não realizam entrega na cidade pequena. Elas já não fazem isso.
né? Elas fazem entrega de encomendas na cidade grande, entregam também em cidades médias, e ali de cidades médias em diante, quem entrega é o correio, né? Você contrata uma empresa particular, mas quem realiza a entrega lá no final, lá na ponta, lá no cidadão, lá no consumidor, que fez a compra pela internet, são os correios, né? Lá na cidade pequena, porque a empresa privada não realiza essa entrega dessa mercadoria lá. Então, o pessoal do interior vai ficar sem entrega das suas encomendas, ou vai pagar um preço exorbitante, ou vai demorar mais do que já demora, né? Hein? Caiu por um instante a conexão com o Dr. Esmeraldo. Eu acho que já já ele volta aí, ele vai ter que se reconectar. O seu microfone está fechado. Muito boa a fala dele, né? As informações. E nós sabemos, enquanto ele não volta, deve ter caído a internet. O papel dos Correios também. Os Correios, ele atende os grandes centros e os pequenos centros. E nos municípios, onde só tem uma agência dos Correios para atender a população. Voltei! Então, vamos continuar ouvindo. Ok. Maravilha. Vamos continuar ouvindo. Continua. Então, peço desculpa aí, minha conexão caiu, mas estamos de volta aí. Então, o quarto ponto, né, que nós podemos estar falando aí contra a privatização dos Correios é que a importância dos Correios. São vários serviços e não apenas a entrega de cartas e encomendas. E muitos brasileiros, pessoal que está assistindo essa live, não sabe disso. Acha que o Correio é só entrega de carta, encomenda, entrega de conta, mas não é isso. O Banco Correio funciona como banco postal. Tem município pequeno, a Tereza sabe disso, né? Atuou lá, muitos anos lá no Correio, sabe que tem um banco postal. Tem cidade pequena que não tem agência bancária, que não tem nem lotérica. Às vezes, uma pessoa que está em viagem, em negócio, ou a trabalho, se quiser sacar um dinheiro para fazer um pagamento, às vezes não pode pagar em cartão de crédito, né? Vai ter que sacar um dinheiro para fazer esse pagamento, né? Vai fazer esse saque aonde? Lá nos Correios, né? Lá no banco postal. Ele vai passar o cartão dele, da conta dele, e vai sacar o dinheiro dele como se estivesse fazendo uma operação num banco, porque é um banco postal, né? E isso aí é extremamente importante, porque nesses mais de 5 mil municípios do Brasil, vamos estar falando isso num outro ponto, a única empresa que está em todos esses municípios são os Correios, né? Então, se acabar esse banco, for privatizado, vai acabar o banco postal e muitos municípios vão ficar sem essa possibilidade. Mas não é só isso. Os Correios são importantes na realização do Enem, porque, como eu falei, os Correios estão presentes em todos os municípios brasileiros, nos mais de 5 mil municípios brasileiros, o Correio está presente em todo o território nacional, na importação e exportação, na emissão de documentos. Em alguns estados, a emissão do CPF é realizada pelos Correios. Em alguns estados também, a carteira de identidade, a emissão da carteira de identidade é realizada pelos Correios. A própria CTPS, a carteira de trabalho, em alguns estados, é também emitida pelos Correios. Os Correios também têm uma operadora de telefone, além de outros serviços. Eu poderia passar a live toda aqui falando de serviço dos Correios. Só que esses serviços não dão lucro, né? Se não dão lucro, não vão ser realizados pela iniciativa privada, não vão ser mantidos. E aí? Como é que fica a população? Como é que fica o interesse público? Né? Vai ficar desassistido, mais desassistido do que já é no Brasil?
Então, isso aí entra como um serviço para a população, visando o interesse público, e não apenas o lucro. Mas, se for entregue à iniciativa privada, a iniciativa privada só visa o lucro. Esses serviços vão ser paralisados, isso é evidente. Então, assim, existe uma manipulação muito grande em relação a isso. É importante que as pessoas... Eu tenho o meu posicionamento, eu sou contra os Correios, mas não adianta só você falar que é contra os Correios. Você tem que passar informação também para as pessoas. Então, você vê um debate hoje na internet, muitas vezes sem conteúdo, sem informação. As pessoas só se posicionando. O nosso interesse aqui, meu e da Tereza, é passar esse conteúdo para vocês. Vocês aí que estão nos assistindo. O quinto ponto para os Correios não ser privatizado é a grandeza dos Correios. Né? Como eu já venho falando aqui desde o início da live, como a Tereza também vem falando, o Correio é a única empresa no Brasil que tem filial, né, que tem agência em todos os municípios. E, por isso, ela é capaz de realizar todas essas tarefas que eu listei aqui e outras tantas que forem necessárias. Em caso de urgência, em caso de calamidade, vamos agora ver a questão da vacina da Covid-19, da pandemia. O governo vai precisar distribuir essa vacina para todos os lugares do Brasil, para os cantos mais remotos. Vai se servir do Correio. O Correio é um braço do governo. É um braço do governo. Isso é fundamental para a população. Isso não é fundamental para os funcionários do Correio. Isso é fundamental para a população brasileira. Inclusive para a entrega da vacina, aí, no caso da pandemia aí, da Covid-19. Então, todas essas ações de interesse público, o Correio é fundamental, inclusive ações emergenciais. Quem minimiza o Correio, falando que o Correio é só entrega de carta, que ninguém usa mais carta, que ninguém mais escreve mais carta para ninguém, porque tudo agora é WhatsApp, é e-mail, isso e aquilo, está falseando a verdade, está falseando a realidade, está querendo diminuir a importância do Correio porque está sonegando da população toda a importância do Correio, o conjunto de tarefas e atribuições do Correio. Então, aí nós falamos dos 5 pontos aí, por que não se deve privatizar o Correio. Mas vamos falar no que a privatização de uma empresa pública acarreta. É a precarização das relações de trabalho, a redução de salários, redução ou eliminação dos benefícios. O Correio hoje tem um acordo coletivo com vários benefícios, a categoria, como auxílio creche, estudo, isso tudo vai acabar se for privatizado. Aumento da terceirização e até mesmo da quarteirização, eliminação do interesse público e das ações sociais, como ocorriam, por exemplo, na época da Vale, do Rio Doce, que era uma empresa pública. Ela servia ali como um indutor econômico de todas aquelas populações ribeirinhas, né? De pescadores, de pequenos autônomos, e você vê a tragédia do que foi lá de Mariana. Certamente, se fosse uma empresa pública, não teria acontecido aquela tragédia, porque era uma empresa preocupada com o meio ambiente, a Vale. Não era essa empresa como é hoje, privada, destruidora do meio ambiente. Então, vamos falar aqui rapidamente para vocês os 5 principais motivos que são utilizados para justificar a privatização dos Correios. E, no meu modo de sentir, Tereza, são enganosos e a população precisa saber disso. Corrupção. Primeira coisa que se fala para privatizar o Correio é a corrupção. Agora, eu pergunto a vocês, na iniciativa privada também não tem corrupção? Né? Também não dá prejuízo ao erário? Vide os bancos que são privatizados e dão enorme prejuízo ao país. Quem tem dúvida que no Brasil é urgente que os bancos devem ser estatizados? Os bancos sugam toda a riqueza e a renda da sociedade brasileira, não gerando crédito. Pegaram mais de 1 trilhão na pandemia e o dinheiro não chegou na ponta, nas pequenas e médias empresas. Né? Vê o que foi gasto por Fernando Henrique Cardoso para salvar os bancos do prejuízo. E bilhões. No setor bancário, como também podemos falar de vários outros, em que a privatização não deu certo. Não deu. Que dá prejuízo e tem corrupção, má gestão. Né? O segundo ponto que se fala para justificar a privatização. Ocorre má gestão também na iniciativa privada, né? Com toda a sorte de malversação, nepotismo,
né? Não, o cara pode empregar a mulher, os filhos, porque não tem problema nenhum, é empresa privada, né? Indicação política também pode acontecer em empresa privada, financiamento de determinados... Acontece muito. Está aí a Lava Jato para mostrar como empresas privadas também influencia até nas eleições, financiando esse ou aquele grupo político. Né? Imagine se será a dívida, né, que tem que arrematar, quem vai arrematar os Correios? Né? Ou seja, que aquele grupo político-econômico. Evidente que existe todo tipo de negociado. Né? Quem vai privatizar o Correio vai estar com uma série de favores, devendo uma série de favores, e vai estar favorecendo a grupos políticos e econômicos, evidentemente. Então, na iniciativa privada, não é preciso fazer concurso público. Para ingressar no Correio, é preciso fazer concurso público para ser contratado. O dono da empresa poderá contratar mulher e filhos, parentes, sem qualquer restrição. Né? Onde existe isso no serviço público, é nepotismo, não pode. O Supremo já até baixou aí, né, uma súmula nesse sentido, é a súmula 13, que não pode ter esse tipo de contratação na esfera pública, mas pode ter na iniciativa privada. Então, isso aí é uma falácia também. Ineficiência, o fato de ser privatizado, os extravios, os furtos, os atrasos continuarão a ocorrer da mesma forma que acontece hoje a empresa sendo pública, como ocorreram em todos os países que privatizaram os Correios. Né? O outro ponto aqui, o quarto ponto, a tendência da privatização, porque a Alemanha e Portugal realizaram a privatização. Porém, em Portugal, por exemplo, após a privatização dos Correios, continuaram a ser ineficientes e caros. E após a reestruturação realizada pela iniciativa privada, né? Após essa reestruturação dos Correios, após a privatização, 10% dos municípios em Portugal ficaram sem nenhuma agência. Talvez aqui no Brasil a realidade seja até mais dramática do que esses 10% lá de Portugal. Até mesmo nos Estados Unidos. Olhe bem que eu vou falar aqui para vocês. Nos Estados Unidos, os Correios, que é responsável por 47% de todo o volume postal do mundo, se mantém enquanto patrimônio público. Por que será que no berço do neoliberalismo os Correios continuam como serviço público? Uma pergunta boa para os nossos ouvintes aí, né? Não? Responder, né, não, Tereza? Excelente. Muito bom. Isso aí. Uma pergunta. E a Argentina também. A gente não pode esquecer que a Argentina também passou por uma privatização e está trazendo muito prejuízo para a sociedade argentina, o Correio da Argentina. A Alemanha, né? Alemanha. Onde os serviços foram privatizados parcialmente em 2000, depois, em 2005, ocorreu um aumento de preços, né, dos serviços de maneira absurda na Alemanha, hein? 400% para o usuário comum e mais a demissão em massa de 38 mil carteiros que perderam seus empregos, aumentando o desemprego, desacelerando a economia como um todo, diminuindo o PIB, o mercado consumidor interno. Como você falou bem, Tereza, na Argentina, os Correios foram repassados para empresários da família do ex-presidente Macri, o Grupo Macri, liberado pelo pai do ex-presidente Macri, né, em uma concessão de 30 anos. Quer mais corrupção do que isso, Tereza? Realmente. E outra coisa, já se fala do Estado recomprar os Correios na Argentina, porque está dando prejuízo. Mas o prejuízo aconteceu só que agora... isso já. Aconteceu isso já. Né? Assim, depois eles não pagavam nem a taxa, né, anual que eles tinham que pagar pela concessão. Né? Depois que eles privatizaram, os preços dispararam, sem que o grupo que privatizou sequer repassasse a taxa anual de concessão, obrigando o Estado lá na Argentina a cancelar o contrato e reassumir o controle de cartas, de entrega de cartas, entendeu? Com você, Tereza. Nossa, fantástico. Realmente acho que a sociedade tem que... Os movimentos têm que trazer isso em debate para não cair nas armadilhas das propagandas enganosas do governo, que eles pregam contra essa empresa.
Os Correios têm um papel fundamental, você colocou isso muito bem. Os Correios atendem, não é só serviço postal, e sim encomendas, e chega em todos os municípios. Aonde tem municípios que a economia gira em torno dos Correios. Uma privatização será um prejuízo enorme para a sociedade brasileira. Então, a sociedade ela não pode cair nessas armadilhas, como em 1995, quando o governo Fernando Henrique começou a trazer ao público que a Vale do Rio Doce, as empresas públicas eram um elefante branco. Olha o prejuízo que ele causou. E cadê o dinheiro que se dizia que era para investimento, educação, saúde? Para onde foi esse dinheiro? E o valor foi muito abaixo do mercado. A Vale trilhões. E hoje a gente sabe que a Vale está nas mãos dos banqueiros. O governo Lula fez um grande trabalho em relação a recomprar uma parte da Vale. Ele comprou 49% das ações. Isso eles não falam. A importância que a Vale tem também para o Brasil. A empresa pública, o minério é nosso. O minério não pode não ser dar retorno para a sociedade, e sim ser lucro para banqueiros. E o povo brasileiro ficando na miséria, não tendo lucro de nada disso que nós produzimos. Você vê que o minério é uma fonte que é para servir a população, só que o lucro da venda dos minérios vai para os banqueiros. E aí também tem a questão da Petrobras. Então, os Correios têm um papel fundamental. E a privatização dos Correios vai prejudicar diretamente a sociedade e os trabalhadores. As demissões serão em massa. E aí o trabalhador, quem perde é o trabalhador. A precarização da mão de obra, que a gente sabe que eles querem fazer. Agora mesmo, o acordo coletivo dos trabalhadores do Correio, o governo cometeu o maior ataque contra os trabalhadores, cortando auxílio creche, que era um direito histórico nosso, que nós conquistamos. Esse acordo, ele retirou 70% dos itens do acordo coletivo, diminuindo o ticket de alimentação. Já é uma forma de atacar para precarizar, para os trabalhadores não ter força suficiente para enfrentar, que o trabalho do Correio é árduo, mas os trabalhadores têm uma grande responsabilidade com essa empresa. E os Correios é eficiente. Ele não busca no caixa do governo para desenvolver a empresa. A empresa tem um reinvestimento com a parte econômica, né? A própria venda dos negócios da empresa, ela recompõe o caixa para reinvestimento e aplicação do dinheiro na melhoria diária dessa empresa. Então, nós não dependemos do governo para sobreviver. Nós transferimos lucro para o governo. Então, os Correios têm autonomia financeira. Ela não é uma empresa que depende do governo. E no mercado, ela disputa mercado, conforme você colocou muito bem. O serviço de encomenda é privatizado. Mas essa empresa não pode, é uma empresa histórica, porque um país que ele destrói suas próprias empresas, ele perde sua história. E o Correio, ele tem uma história. Historicamente, ele tem pontos de referência, né? E aí funciona bem. Só que o governo quer criar exatamente o que você colocou muito bem aí, uma campanha para denegrir a imagem da própria empresa. Um governo não pode destruir suas empresas. E a gente tem que discutir isso dentro do Congresso Nacional, com a sociedade, que nenhum governo pode entregar as empresas, ele é apenas um administrador, ele passa por lá. Como que pode um governo destruir empresas para entregar o capital privado, que depois, se essa empresa não der lucro, ele vai fazer o quê? Abandonar ou vender, ou o governo vai ter que recomprar a empresa. A Argentina aconteceu isso. Vendeu por um preço baixo, agora o governo teve que bancar um valor muito mais alto para recomprar essa empresa. Então, isso é corrupção. Isso é um ato de corrupção, essa venda. Então, a empresa não pode ser destruída, né? Uma empresa que tem eficiência. A gente ouve da sociedade
Só que não são só os Correios que entregam hoje em dia. Tem várias empresas entregando. A sociedade tem que ficar atenta a isso, que nem tudo mais passa pelos Correios. E, com isso, essas empresas, às vezes, não fazem uma entrega padrão e começa a sobrar, a sociedade transferir essa culpa para o Correio. Hoje tem muitos serviços que são entregues por empresas privadas. Agora, na pandemia, quem sustentou, quem aguentou toda a pressão desse momento foi os Correios. Várias empresas privadas pararam de transportar. E se não tivesse os Correios, que nós estávamos dentro de casa, e os trabalhadores cumprindo uma jornada de 8 horas para atender a necessidade da população, as necessidades básicas, e também aí foi entregue encomendas também. Mas, Esmeralda, assim, sua fala foi excelente, e o tema é grande, Correios, né? Nós estamos aqui fazendo a defesa contra a privatização. Eu quero ainda ouvir de você a reforma administrativa, no ponto que é um ataque também à estabilidade do servidor público e o ataque ao concurso público. Vou deixar para você falar, depois a gente faz algumas considerações, porque sua fala está excelente. Tereza, só para concluir, né, eu vou terminar essa parte aí das privatizações, né? Eu estava aí no 4º ponto, só para relembrar o pessoal que está vendo a gente. Então, vamos pegar o exemplo lá do Reino Unido. A privatização dos Correios, lá iniciada em 2013, finalizada em 2015, a privatização lá do Royal Mail, lá do Reino Unido, custou aos usuários o desembolso de 60% a mais que nos Correios dos Estados Unidos, que são estatais. Né? E as principais queixas dos ingleses após a privatização dos Correios são o extravio de encomendas e cartas, além dos atrasos e danos nos pacotes, além da dispensa em massa de mais de 11 mil trabalhadores. Ou seja, o usuário, o cidadão brasileiro que está pensando que privatizar vai acabar com o roubo nos Correios, vai acabar com o atraso, vai acabar com o dano nos pacotes, os extravios de encomenda de carta, ele está iludido. Né? Ele está comprando uma mentira, porque isso não ocorreu em nenhum dos países que ocorreu a privatização. Né? Isso não ocorreu. Né? E o 5º e último argumento é com relação às greves, né? Que fala que nos últimos 10 anos foram 9 greves gerais no Correio. Bom, primeiro é lembrar, né, que a greve é um direito, né, constitucional, um direito trabalhador. Mesmo que os Correios sejam privatizados, as greves poderão ocorrer do mesmo jeito. Né? E quem for dispensado porque está fazendo greve poderá postular sua reintegração por dispensa arbitrária e mais dano moral na Justiça do Trabalho. Então, o fato de ser empresa privada não quer dizer que as greves vão acabar, entendeu? Não é porque é uma empresa pública que ocorre greve. Ocorre greve também nas empresas privadas. Veja os bancos, são privados e tem greves, tanto ou mais dos Correios. Então, você direito, né? Mais um argumento falacioso aí, a questão das greves. Tereza, para a gente finalizar aí a questão da agenda das privatizações do governo, uma coisa importante falar para a população, Tereza, o pessoal dos Correios que está nos ouvindo aí, os trabalhadores, as trabalhadoras, né? A população em geral, o cidadão, a cidadã que está nos ouvindo aí nessa live, o pessoal que vai votar agora para prefeito, para vereador, né? É importante saber que privatização atenta contra a soberania nacional, né? Porque entrega setores estratégicos para grupos estrangeiros. O atual governo é totalmente entreguista e visa entregar todas as nossas riquezas e minar a nossa soberania com a entrega do patrimônio público, o patrimônio do povo, né, para que aumente a sua dependência. Não podemos esquecer que esse governo é fruto de um golpe de Estado, jurídico, midiático e parlamentar, né, que contou com uma ação, omissão ou cumplicidade do parte do judiciário.
né, o ex-juiz Sérgio Moro, né, agente facilitador dos interesses americanos, né, isso, de parte do TRF4, parte do STJ e parte do Supremo Tribunal Federal, né, com o Supremo com tudo, né, como disse o Jucá, né, o senador Romero Jucá falou naquela ligação, né, com o Sérgio Machado, né, com o Supremo com tudo, a Polícia Federal, né, parte da Polícia Federal, parte do Ministério Público, parte do Congresso Nacional, senadores, deputados, né? Então você vê aí que tem o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, quanto favorecimento ele teve aí de grupos estrangeiros, quantos prêmios ele recebeu lá nos Estados Unidos, quantas viagens ele fez lá para os Estados Unidos. Será que isso foi à toa? Será que eles não têm interesse em tomar nossas riquezas, os americanos? Qual é o brasileiro que ainda sonha que algum estrangeiro vai querer ajudar o brasileiro se o próprio brasileiro não quiser lutar pelas suas riquezas? Então, exatamente. Seja pelo aparelhamento dessas instituições por questões ideológicas, partidárias, que é a pior corrupção que pode ocorrer numa sociedade, Tereza. É o aparelhamento do judiciário, que tem que ser imparcial, e foi aparelhado no Brasil para interesses ideológicos e partidários, que são interesses privados. E o judiciário tem que atuar, eu como advogado posso te falar isso de cátedra, o judiciário tem que atuar visando o interesse público. O juiz penal, ele tem que condenar os culpados e absolver os inocentes. Ele não pode favorecer por essa questão ideológica ou partidária, como aconteceu no Brasil claramente. Ninguém tem mais dúvida disso. Ninguém. Né? E nós podemos até supor, Tereza, que existem chantagens aí, né? Realizada por grupos lobistas internacionais. Você vê que claramente o golpista Michel Temer, claramente ele foi chantageado, ele agiu como uma marionete ali, né? Foi chantageado, porque existiam várias denúncias de corrupção contra ele, e ele foi visivelmente chantageado para favorecer interesses estrangeiros. Então, não apenas eles, né, como diversos outros agentes públicos, estão sendo chantageados, a palavra é essa, né, para a entrega do patrimônio público para grupos estrangeiros. E o dia que o povo se conscientizar e se propor a lutar pelas suas riquezas, essas provas vão aparecer e os entreguistas serão tratados como devem ser tratados, como traidores e como lesa-pátria. Né? Porque um país sem riqueza é um pária internacional. E um povo sem riquezas é um povo escravizado. Né? Então, dizer não à privatização é dizer não ao entreguismo, é lutar pela soberania nacional. Por exemplo, aí o pré-sal, que seria usado para a saúde e educação do povo brasileiro, está sendo entregue aí, né, para interesses privados. É um setor estratégico que não deveria ser privatizado. É um setor, né, que é estatal em todas as potências mundiais. Sim. E aí, Tereza, vou passar a palavra para você aí. Eu gostaria, sim, a parte, eu sei que os temas são amplos, então, Correios, nós estamos com um tempo já bem avançado e nós estamos passando, vamos dar uma fala sobre a reforma administrativa. O que nós vamos colocar, Esmeraldo? É um ponto assim, também de grande importância que o governo quer modificar, alterar a Constituição para acabar com o concurso público. Então, eu queria que você colocasse alguma coisa sobre a estabilidade do concurso público e aí, depois, a gente finalizando, porque o tempo já estava se alongando. Tá? Então, retorno a palavra novamente para você. O que significa a perda da estabilidade? Né? Vai ferir diretamente a impessoalidade dos processos, né? E aí também nós vamos estar com a quebra da estabilidade, o fim dos concursos públicos, a gente sabe que vai ter um avanço muito grande da terceirização dos serviços, e com isso vai levar à precarização, que vai prejudicar quem? Diretamente a população, que quem precisa do serviço público somos nós, cidadãos e cidadãs desse país. Então, vou passar para você e depois a gente continua aí para... Tá excelente, dá para dialogar. É um debate importantíssimo esse. A palavra para você. A reforma administrativa, né, que é a chamada PEC
32, né, que é o projeto de emenda constitucional, ele está em discussão ainda, né? Então não dá para você fechar em uma conclusão. Evidente que se acabar com a estabilidade do servidor público, né, vai acontecer várias coisas. Você poderá, servidor, se ver pressionado para atender isso, aquele governo, ele não vai ter mais a sua autonomia funcional, ele não vai enfrentar os poderosos, seja o presidente da República, seja quem for, com medo ali de ser dispensado. Então, evidentemente que um servidor público que não tem estabilidade, ele não vai cumprir com as suas funções do seu cargo, né? Ele vai estar ali temeroso de fazer aquilo que ele tem que fazer. E a estabilidade garante isso. Mas não é só isso, né? A perda da estabilidade vai levar com que muitos servidores públicos que hoje estão no serviço público por causa da estabilidade, profissionais gabaritados, eles vão para a iniciativa privada, porque um grande atrativo para estarem no serviço público é a estabilidade. Veja o caso das universidades federais, das faculdades públicas. Então, elas são, muitas vezes, grupos de excelência, de produção de pesquisa, de conhecimento com autonomia. Caso isso acabe, vai atingir mortalmente aí a produção científica do país, né? A autonomia desses intelectuais, né? Desses cientistas, desses professores. A formação, né? Entendeu? Então, isso aí vai ser um baque muito grande. Então, assim, evidente que você tem que assegurar nessas carreiras de Estado uma estabilidade, nessas carreiras estratégicas, a estabilidade do servidor para que ele possa desempenhar a sua função baseado no interesse público. Agora, é evidente que isso, por exemplo, eu sou totalmente contra, por exemplo, a autonomia do Ministério Público da forma como é hoje, por exemplo, né? E essas carreiras, elas estão preservadas, não estão mexidas aí, no caso, na proposta como está aí, né? Você não foi mexido em nada na magistratura, não foi mexido em nada no Ministério Público, né? Então, essas carreiras aí permanecem intactas, né? Então, você vê, né, que a reforma ela extingue promoções automáticas, limita a estabilidade do funcionalismo público, que foi o ponto que você pegou aí, né? A extinção do regime jurídico único, da forma como está proposta, como eu falei, uma emenda, né? PEC 32. É um projeto. É uma emenda, ok. Não foi aprovado. A gente está falando aí do texto base, apresentado pelo governo Bolsonaro, né? Mas não foi, né, finalizada. A sociedade pode estar se mobilizando e discutindo aí e intervindo para alterar, né, a questão da reforma administrativa. Ela propõe 5 regimes de contratação diferentes, além de autorizar o presidente da República a extinguir órgãos e cargos públicos. Atualmente, para isso acontecer, é necessária a aprovação do Congresso Nacional. Então, cargos públicos vão poder estar sendo extintos por decreto, por exemplo, de Bolsonaro. Olha a temeridade para o país aí. Órgãos públicos podem ser extintos por decreto de Bolsonaro. Isso é uma temeridade, claro que isso é uma temeridade, né? Sim. Outro ponto é a redução dos salários iniciais, né? Então, assim, apesar do governo falar que vai fazer uma economia de 300 bilhões em 10 anos, é uma outra falácia, porque a reforma ela não é estrutural, né? Pois não abarca os servidores em sua totalidade. Então, até essa projeção aí é enganosa. Então, o texto apresentado não altera, né, como eu falei, as regras para os magistrados, parlamentares, militares, do Ministério Público, que são categorias, né, que estão entre as que têm uma maior remuneração e benefício no serviço público. Então, assim, para esse tudo continua como está. Então, a reforma atualmente, como está redigida, tende a apresentar mais perda do que ganhos. Não somente por questões de não incluir uma maior parcela de servidores públicos no texto, mas também por impactar, né, a atratividade da carreira pública, né? Então, assim, a questão, volto a dizer, a questão da estabilidade, né, que atrai muitos profissionais qualificados
que poderão ser estabilidade, abandonar o serviço público e passar para a iniciativa privada, e o serviço público perdendo aí quadros valorosos, como acontece hoje, né, na universidade pública. E também, sem estabilidade, muitas das funções de Estado aí ficarão comprometidas e as pessoas não vão fazer coisas com medo aí de perder aí o seu emprego. Então, assim, seria assim, Tereza, o que eu colocaria aí, né, de maior relevante aí na questão da reforma administrativa. Sei que o nosso tempo esgotou, né? Está esgotando. Ainda temos um tempinho aí. Eu acho assim, pedia quem está nos ouvindo e vendo, compartilhe os vídeos, compartilhe, porque é importantíssimo a gente ampliar esse debate. A sociedade ela tem que interagir, nós temos que mobilizar a sociedade. Nós estamos fazendo aqui um trabalho importante para levar a população para estar atento a questões que vai nos afetar, vai nos afetar diariamente. A questão do Correio, a reforma administrativa, os servidores públicos municipais também vão ser afetados se passar essa PEC. Nós vamos ter que nos mobilizar para cobrar dos deputados e senadores uma postura em favor da sociedade, em favor dos servidores públicos. Então, são ações que a gente vai ter que... A gente já está fazendo, esse momento desse debate já é uma ação nossa, mas outros momentos pode continuar esses debates, continuar os debates, não só através de live, a população vai ter que se organizar, vai ter que debater política, questões da reforma, tudo isso afeta o trabalhador, o cidadão. O cidadão, com as reformas, o serviço público, ele está para a população, é a população que necessita, e a precarização do serviço público só prejudica o cidadão brasileiro. Assim, nos atendimentos médicos, nos postos de saúde, nos hospitais, a população, agora a gente está ouvindo nas ruas que para fazer, a população procura um hospital público para receber, precisando de exames, os governos demora muito o retorno para que o cidadão ou a cidadã possa realizar um exame público. Isso é muito grave no nosso país. Então, são questões que, às vezes, pode até perguntar por que nós estamos debatendo isso. É papel também do vereador, porque o vereador está diretamente ligado à sociedade. O trabalho do vereador é fiscalizar, legislar e cobrar melhorias. Então, faz parte, porque privatização de uma empresa pública, ela afeta os municípios também, porque o desemprego é muito grande. Uma empresa passando por uma privatização, a demissão vai ser de 50% a 60% dos trabalhadores. E esses trabalhadores movimentam os municípios. Assim como nós já falamos, a questão da Vale do Rio Doce, quantos trabalhadores que foram demitidos e são contratados trabalhadores terceirizados, com salários muito menores, sem benefícios, sem plano de saúde. Hoje, a população, com o governo falando aí de privatizar o SUS, isso é um debate que os vereadores, candidatos e candidatas têm que estar fazendo, porque a privatização do SUS vai ser um prejuízo para toda a população. O governo fez um ensaio, colocou o SUS num debate de privatizar o SUS. Então, nós vamos ter que fazer esse debate. O SUS não pode ser privatizado. O SUS é o Sistema Único de Saúde. A população precisa de saúde, da saúde pública de qualidade. Não tem condições de um cidadão pagar um plano de saúde hoje. O assalariado não tem condições de pagar. Os salários estão sendo achatados. Nós estamos passando por um processo de achatamento do salário. O governo, ao invés de aumentar o salário dos trabalhadores, ele reduziu em 8, 10 reais. E a inflação está disparando. A inflação está corroendo os salários. E hoje também já nós estamos vendo nas ruas o povo pedindo, estão falando, dinheiro, pedindo cesta básica, que isso não existiu no nosso governo, no governo Lula e Dilma. A população tinha um salário melhor, tinha muito mais trabalho. E outra questão também que nós temos que debater
enquanto candidato e como mandato, colocar o mandato à disposição da sociedade, para ouvir a sociedade. É frente de trabalho, vai ter que criar, as prefeituras também vão ter que criar frente de trabalho nesse momento de crise pós-pandemia. Então, Esmeralda, são questões assim que a gente levaria aqui a noite toda conversando, debatendo. Você fez uma explanação fantástica sobre os Correios, e eu queria até colocar uma questão aqui do sigilo dos Correios, porque você colocou essa questão bem, mas reforçar. Você perde as empresas que passam pelos Correios, tem toda um controle de sigilo. E se vier privatizar, como fica isso? Quais essas informações privilegiadas que vão estar nas mãos de empresários? Não, nos Correios, o empresário que coloca, ele tem um sigilo das correspondências da origem daquele serviço. Então, não há um sigilo nos serviços públicos. E a gente sabe que se isso for para o setor privado, como você colocou claramente isso vai perder muito o sigilo das encomendas, né? Você não tem mais controle. Nós estamos aí hoje, você não tem um controle. O que está acontecendo com o nosso CPF nas mãos do empresário privado? Nas telefonias, você às vezes está em casa, você recebe telefonemas de várias empresas pedindo para confirmar. Eles vêm vender um produto, confirmar seu CPF. Qual o controle disso? Qual o controle que essas empresas, aonde estão colocando nossos dados? A gente não sabe. Perdemos o controle disso também. São questões aí que a sociedade tem que debater. E aí, então, acho que assim, o debate está importante. A gente também tem que colocar o que fazer. Nós temos que convocar a sociedade, os movimentos populares, os sindicatos se unificarem para esse enfrentamento contra esse projeto privatista do governo Bolsonaro. Então, aqui nós somos apenas uma ponta desse iceberg, desse debate, mas os movimentos sindicais, o movimento sindical, as centrais sindicais, têm que mobilizar a sociedade para fazer esse enfrentamento. Nós, candidatos, nós, parlamentares também, estando no parlamento, vamos colocar o nosso mandato à disposição da sociedade para fazer esses debates, contrário a tudo aquilo que vem trazer prejuízo para a sociedade. Como eu coloquei muito aqui, a questão do SUS, do atendimento médico, do servidor público, a estabilidade do servidor público, a importância do servidor público, porque lá ele atende, a autonomia que ele tem para o atendimento, toda uma questão aí que realmente não dá para a gente não estar preocupado. A gente tem que levantar essas preocupações e todo esse ataque que está acontecendo agora nesse governo, que ele vem desrespeitando a todo trabalhador. E teve aí um ensaio também de congelamento do salário dos aposentados, né? Então, são questões assim que a gente tem que estar atento à sociedade, convocar a sociedade para que ela participe, venha conosco nessa luta, contrário a todos esses ataques do governo Bolsonaro. E também nós estamos, na nossa campanha, defendendo que o auxílio emergencial ele continue enquanto houver a pandemia, porque as frentes de trabalho têm que ser construídas e defendidas, e construída para os municípios vão ter que ter uma responsabilidade muito grande em relação à frente de trabalho. E aí tem todas essas questões que estão envolvidas aí, e todo vereador é responsável, a prefeitura tem que ter responsabilidade no debate, ouvir a sociedade, ouvir as reclamações da sociedade, e a questão da empregabilidade também, aí, que se o trabalhador estiver desempregado, ele não tem o dinheiro para fazer sua manutenção diariamente, né? Ele fica numa situação muito complicada quando ele está desempregado.
Então, vou passar a palavra novamente para você, mas também depois vamos ouvir o Tinel para depois fecharmos, porque nós temos aqui algumas pessoas falando, né? E aí a gente pede, não vai dar tempo, talvez dando uma resposta agora, mas nós podemos fazer isso depois no próprio vídeo, né? Falar isso, dar uma resposta, dialogar, trocar ideia, conversar com quem está participando. E compartilhe esse vídeo, porque foi muito importante o debate, a explanação do doutor Esmeraldo. Passo a palavra para você fazer suas colocações finais, depois a gente vai fechar esse vídeo, né, essa transmissão, porque senão fica muito longo. Está com você a palavra. Tereza, quero agradecer aí seu convite, tá? Quero agradecer a todos os espectadores aí, todos que estão acompanhando essa live, né, no Facebook, e agora aí será compartilhada aí na campanha aí da Tereza Frizeira, que está sendo candidata a vereadora lá em Vila Velha. Então, é uma oportunidade importante aí, né? Uma oportunidade aí de debate, né? Desse tema que está colocado aí de debate. Então, eu quero aproveitar para encerrar, agradecer o convite da Tereza, agradecer a audiência de todos e pedir que todos compartilhem esse vídeo e que esse vídeo chegue aí no maior número de pessoas. Só para finalizar, Tereza, você pegou um ponto aí fundamental, né? Que é a questão do sigilo. Então, se você for pegar das empresas que estão na mira aí do governo para privatizar, né, os Correios, o Serpro e a Dataprev, né, você tem aí um arsenal de dados e informação dos cidadãos gigantesco. Então, isso caindo aí na iniciativa privada, né, isso aí vai ser uma aberração. Se hoje você já recebe ligação de tudo que é lado, um monte de empresa já tem informações suas, isso aí vai ser uma brincadeira, né? Vai ser uma piada. Né? O cidadão, onde ele for, ele já vai estar com todas as suas informações aí na mão de, muitas vezes, empresários e empresas até inescrupulosos. Então, é evidente que essa base de dados tem que continuar, né, na mão do serviço público de empresas públicas. Então, não são só essas empresas que estão na mira do governo. Vou falar aqui só as mais importantes, as mais conhecidas. Além dos Correios, tem a Eletrobras, tem a Telebrás, tem a Casa da Moeda, não é isso? Você tem o Serpro, você tem a Dataprev. Então, você tem aí, né, essas empresas que estão na mira do governo, fora outras. Né? São quase 100 empresas aí que estão na mira do governo para serem privatizadas, fora as que já foram privatizadas, né? Como a BR Distribuidora, o BB Turismo, Logigás e várias empresas aí que já foram privatizadas. Então, você tem aí uma situação aí de entrega das riquezas do país, de entrega da soberania do país, a privatização de empresas estratégicas que não são privatizadas no mundo, né, nos países desenvolvidos, são empresas estratégicas, são empresas estatais, e o Brasil está na contramão da história. Então, cabe ao povo aí se conscientizar e lutar por suas riquezas e por suas empresas, e pela soberania do Brasil, né? Porque o Brasil retroagir à condição de um pária internacional, sem nenhuma capacidade de tomar suas próprias decisões, é evidente que o maior prejudicado com tudo isso será o povo brasileiro e os trabalhadores. Então, assim, eu finalizo aí a minha participação agradecendo a audiência de todos e agradecendo a Tereza Frizeira aí pelo convite. Muito obrigado a todos aí pela audiência e uma boa noite. Eu acho também até que a Tereza... Quero agradecer aqui o Tiniel, que está nos assessorando e dando uma contribuição nessa live. A gente iria dar não sei se ele está desconectado, para ele falar também. Ele vai entrar. O Tiniel, passo a palavra para você, para depois finalizarmos a live. Então, bem-vindo aí, Tiniel. Bem-vindo. Opa! Boa noite, doutor Esmeraldo. Boa noite, Tereza, novamente. O pessoal aí que está assistindo, participando aqui. A nossa amiga Solange chegou no finalzinho aqui agora, mas o vídeo fica online, gente.
E aí, quer dizer, ele está lá compartilhado na página da Tereza, na minha página, e quem quiser assistir, ele vai ficar lá disponível para assistir. Um debate, um tema importantíssimo, e assim, o doutor Esmeraldo apresentou de forma brilhante aí o debate, acrescentou muito, né, para o meu próprio aprendizado aí sobre o setor, sobre a importância dos Correios. A gente já sabe a importância da empresa, mas ele trouxe informações assim fundamentais, coisas assim para aula de direito administrativo, para quem vai para concurso, Bondade sua aí. quem pretende seguir a carreira de profissional, seja mesmo não só no setor público, até na iniciativa privada, tem assim informações fundamentais, né? Para quem quer ser profissional aí, quer ter conhecimento, servidor público em geral. Mas, assim, muito legal a participação das pessoas também, né? Solange Javara, Luiz Santos, aí sempre muito ativo e participante, Rosemary Pelucci, o João Pedro Neto, aí, que é um grande companheiro aí, participando, né? Tadeu Villanova, e outras pessoas que participaram, até o nosso candidato a prefeito aí, o Rafael Primo, curtiu lá a transmissão, né? Sempre ele pode assistir tudo, mas ele curtiu, deu a participação dele, e outras pessoas conhecidas e outras que a gente não conhece, evidentemente, né? que participam. Quando eu vi, já tinha uma participação de 65 pessoas, tinha contabilizado aí que tinha acessado e assistido, não sei se tudo ou parte, né? Nem sempre o númerozinho que aparece ali é fiel a quantas pessoas estão assistindo. E aí depois é que a gente vai saber o número total de participantes que fica lá na página. Mas muito legal mesmo, excelente, né? A Tereza tem participado, tem trago pessoas para debater diferentes temas de interesse da população, dos eleitores de Vila Velha e de interesse geral, porque tema da questão das privatizações, dos serviços públicos, né, da precarização, terceirização, são temas de importância para a população em geral. Né? Claro que os servidores públicos e quem é diretamente afetado por esses problemas, né, tem um interesse maior, aparentemente, mas são interesses são assuntos de interesse da sociedade. E a Tereza é essa pessoa que consegue reunir técnicos experientes, pessoas militantes e profissionais, técnicos, para debater tema de importância para a sociedade. Então, é isso que já contribui antes de ser eleita, né? E se eleita, com certeza, na Câmara dará espaço para as organizações sociais, para os servidores públicos estarem fazendo o debate sobre a importância de um bom serviço público, da qualificação dos profissionais, seja de qual área for, né? Daquilo que é essencial para ele, né? Ele quer ser respeitado enquanto servidor público e quer ser qualificado para prestar um bom serviço. Né? Para isso, o concurso público é importante, para isso, o mandato parlamentar serve, né? Para estar auxiliando a sociedade nas suas demandas. Seja ela mais diretamente relacionada às questões somente do município, mas um parlamentar, seja ele municipal, estadual e mais ainda federal, não pode se limitar a aquelas demandas muito específicas que vai beneficiar um pequeno grupo de pessoas. Ele tem que se preocupar com a pavimentação da rua, com a drenagem, com a infraestrutura, com a educação, com a saúde, mas com os temas gerais de importância para a sociedade. Né? Eu gostei muito e parabenizo o doutor Esmeraldo e parabenizo a Tereza aí pela nossa excelente contribuição.
Eu que agradeço. Eu quero agradecer aqui a participação do Tiniel, dando assistência, participando da sua fala, foi muito importante para a gente finalizando, e agradecer muito ao doutor Esmeraldo Ramacciotti pela essa bela apresentação, e pedir à sociedade, pedir a todos que estão nos vendo e ouvindo, compartilhe esse vídeo. Tem grandes contribuições na fala do doutor Esmeraldo aí, para mim também, né? Que eu estou aqui a cada dia fazendo a compreensão de todo esse processo. Faço esse embate diariamente, estou na campanha fazendo isso nas ruas, conversando com a sociedade. Não dá para a gente fazer um encontro maior, porque a gente sabe que nós não podemos nos reunir em grupos, mas a gente individualmente, as pessoas estão nos ouvindo e atento, chamando a atenção da sociedade para isso, na escolha dos candidatos. Não adianta votar por votar, tem que saber escolher, definir, e nós estamos chamando o voto, a sociedade ela tem que se posicionar. Não, a direita sempre vai estar tirando nossos direitos, então nós estamos convocando a sociedade para votando na esquerda, porque somos nós que defendemos nossos direitos, são os trabalhadores que lutam pelos direitos, e a gente vê que todo o ataque é do capital exploratório, né? O capital que é representado por esse grupo de políticos que é contra nossos interesses. Nós temos hoje no Congresso Nacional 330 deputados que votam diariamente contra o povo. Nós temos a minoria, vamos reverter esse quadro. Nós temos que reverter isso. O povo tem que entender isso. Que nós temos que botar os nossos representantes que vão para lá nos representar e discutir leis em favor de toda a população brasileira, assim é na Câmara de Vereadores, assim é nas Assembleias e assim é no Congresso Nacional. A população não pode ficar fora do debate político. Política faz parte da nossa vida. Então, eu quero agradecer aqui também várias pessoas, eu estou vendo aqui Solange Navarro, que está acompanhando a nossa campanha, que está nos ajudando, Rosimar, João Neto, tantos outros que estão participando. Agradecer muito mesmo pela presença na live, que nesse momento que nós estamos aqui fazendo esse debate. E eu estou como a candidata Tereza Frizeira 13500, e o nosso prefeito, candidato de Vila Velha, é o Rafael Primo, 18, é o nosso candidato a prefeito a Vila Velha. Então, nós vamos encerrando isso aí, e essa live já é uma ferramenta para a população ouvir, saber o que é uma privatização, saber o que aconteceu em outros países, na Alemanha, bem colocado, como o Ramacciotti colocou, o que aconteceu com a privatização dos Correios na Argentina, e as demissões. Demissão, privatizar. Eu quero chamar aqui a atenção também dos trabalhadores dos Correios. Não defenda a privatização internamente. É só prejuízo para vocês, trabalhadores. Hoje eu estou aposentada, mas eu não desisto. Estou na luta, gente. Nós temos que continuar defendendo. Enquanto a gente tiver força, nós estamos aí dando a nossa contribuição. Por isso que eu estou aqui candidata hoje, para continuar dando a minha contribuição, para não me omitir diante de tantos ataques contra o povo brasileiro, a população de uma forma geral. Então, quero agradecer muito a todos e todas, e nós, mulheres, estamos na luta aí para ocupar esses espaços de poder também, poder institucional. Aproveitar o momento, né, doutor Ramacciotti? Sei que você está com um pouquinho de pressa, mas eu sei que você tem outras atividades. As mulheres participar do poder institucional. Nós somos donas de casa, nós lideramos as famílias, somos empreendedoras, e na hora da escolha, nós estamos escolhendo todas as vezes a maioria das mulheres. Nós somos a maioria das eleitoras do Brasil, e nós definimos nosso voto para os homens. E sabemos que tem questões específicas das mulheres que precisam ser debatidas por nós. Então, estou aproveitando o momento que nossos eixos
são enormes, né? São vários eixos de luta, né? Então, estou colocando essa questão também. Para as mulheres também, está escolhendo mulheres guerreiras, mulheres batalhadoras, tem várias aí, e eu estou me colocando como uma candidata mulher também nesse debate do empoderamento da mulher, da luta das mulheres, da autonomia das mulheres na política, da independência na política e da participação nos partidos, como ocupação de espaço nos partidos para que a próxima eleição as mulheres venham, não como apenas laranja, né? E venha assim com total independência e autonomia, ocupando esse espaço também para fazer o debate. A democracia faz parte, a política democrática faz parte das mulheres e dos homens que compõem esse debate. Então, as mulheres também ocupar esse espaço de poder nas câmaras, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional. Vamos aumentar a nossa participação, que é importantíssimo. A mulher tem um grande poder também institucional. Vamos para dentro e participar. Agradeço a todos aí, a todas e todos. Vou concluindo, não queria continuar, mas outras oportunidades nós vamos estar juntos aí, doutor Esmeraldo e Otiniel. Muito obrigada, uma boa noite para todos e todas. Boa noite para todos aí, eu que agradeço aí. Boa noite, tchau, gente. Pessoal. Valeu boa aí. Noite, foi até ótimo, logo. foi excelente. Valeu, Otiniel. Até a vitória, sempre. Valeu, até a vitória. Dia 15 está pertinho. Até a vitória. Boa noite. Então, valeu, gente. Boa noite.